Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. Deus te abençoe e abençoe cada membro de tua família, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28, parte A. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Como escaparemos ao juízo condenatório de Deus? Verdade é que todos nós, sem exceção, iremos enfrentar o juízo de Deus. Hebreus 9, 27 nos diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas escapar de forma não condenatória só mesmo através de Jesus Cristo. Porque o texto diz: assim também Cristo, oferecendo-se, entregando-se uma vez para levar os pecados de muitos. Mas quantos estão pregando o esforço humano para obter a salvação? É como se o homem tivesse outro meio, outra alternativa para salvar a sua alma. A Bíblia é a palavra de Deus, a fonte de toda a verdade, e nela não há nódoa, mescla. É a palavra de Deus. E nos diz que não há em nós virtude alguma para salvação. Somos pecadores, miseráveis, como diz o profeta, tomamos iniquidade como água. Somos, na linguagem do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, trapos de imundícia são as nossas justiças, e todos nós murchamos como a folha. Mas, apesar de toda podridão do pecado do homem, o Deus Santo veio ao nosso encontro. É admirável, mas Deus fez isso por mim e por você. Nós estávamos caminhando para enfrentarmos o juízo condenatório, mas Deus enviou Jesus para nos salvar. Sim, ele veio ao mundo, foi para a cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia, de forma triunfante, ressuscitou, venceu as cadeias geladas da morte. Portanto, o Filho de Deus ofereceu-se para tirar os pecados de muitos. O profeta Isaías descreve que ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas iniquidades, se fez pecado por nós, experimentou toda a dor, toda a humilhação, toda a vergonha em meu e em teu lugar. Ele, portanto, só Jesus é o Redentor, é o Salvador. O texto que lemos diz: oferecendo-se para levar os pecados de muitos. Confesso que quando li e analisando esse texto, fiquei de certa forma preocupado, porque é bem claro quando diz: Jesus veio para levar os pecados de muitos. E aqui não especificou de todos, mas de muitos. Portanto, coloquei esse texto de forma paralela ao texto lá de João, que Jesus falou a Nicodemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe o que Jesus diz: para que todo aquele que nele crê. Embora Deus tenha amado o mundo, os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, só será salvo quem crê. Por isso que o autor aos Hebreus diz: Cristo morreu para levar os pecados de muitos. Portanto, nem todos são salvos, porque nem todos querem seguir a Jesus. Muitos, portanto, querem continuar em seus pecados ou acham que são tão bons que de alguma forma serão salvos. É lamentável, triste, dá uma dor tremenda no coração, na alma, porque muitos irão morrer sem a salvação. Observe que o texto é claro quando diz que muitos serão salvos porque creram em Jesus. Não irão enfrentar um juízo condenatório, consequentemente, não estarão eternamente longe de Deus, nas labaredas do fogo eterno, porque aproveitaram a graça, a oportunidade que Deus nos dá diariamente para tomarmos uma decisão ao lado de seu Filho. Deus, Ele não quer que o homem fique protelando, adiando, porque a nossa vida, como diz Tiago, irmão de Jesus, é como um vapor que passa. Precisamos tomar um posicionamento espiritual, porque a Bíblia ela é bem clara quando diz que Jesus Cristo oferecendo-se para levar os pecados de muitos. O que você tem esperado? Você não vai viver outra vez, porque está ordenado morrer uma só vez, como diz o versículo 27, para então enfrentarmos o juízo de Deus. Deus, nessa hora, está lhe chamando. O convite não é meu, o convite é de Jesus. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Você foi chamado por Deus para a vida eterna. Deus não lhe criou para a condenação, mas para a salvação. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer por meus e teus pecados. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e deseja salvar você hoje da condenação eterna. Reflita nisso. Não me leve a mal, porque falei palavras tão diretas. Eu não posso negar o que está diante de mim, a palavra de Deus. Porque se crermos na palavra, glória a Deus. Mas se não crermos na palavra, isso será prejudicial para a nossa própria vida. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e que reflitamos urgentemente nessa verdade. Amém.